Fala pessoal, Alisson falando e hoje eu vou responder a um comentário que eu achei interessante e instigante de uma inscrita no canal, que é o seguinte, ó. A Eliana Molnar perguntou, né? Alisson, se você disse defender o veganismo, mas não por amor aos animais, por que então, né? O veganismo tem como base o amor pelos animais, por isso defendê-los do sofrimento. Você defende a ideologia, mas não o cerne, né, que seria a base dessa ideologia. Ao ver da Eliana, a base do veganismo é o amor aos animais. Mas bom, Eliana, ao meu ver, as pessoas defendem as coisas pelos mais variados motivos. Às vezes a pessoa, sei lá, tem um motivo extremamente espiritual para defender uma certa prática, sei lá, talvez um indiano que acredita numa metempsicose, na transmigração das almas, talvez um budista, enfim, daí ele opta pelo veganismo em função da espiritualidade dele. Outras pessoas vão defender a prática vegana em função do amor aos animais, porque, nossa, eu sempre fui criado com os animais, sempre gostei deles. Não me imagino praticando sofrimento contra esses seres pobres e indefesos. Mas existem ainda outras pessoas que vão defender o veganismo porque elas encontraram boas razões para defender o veganismo a despeito dos sentimentos morais que elas possam ter nelas mesmas. Ou seja, meu ponto aqui é que amar os animais não é exatamente o cerne da postura vegana. Isso porque, e eu defendo isso em toda ocasião, tu não precisa amar animais, tu não precisa sequer amar qualquer outra forma de vida para defender o veganismo e praticar o veganismo. Isso porque nós temos uma variedade de pessoas com uma variedade de posturas e convicções pessoais, e essa variedade de gente está apenas concordando, congregando numa causa. Essa causa é melhor para a minha própria vida e também é melhor porque ela traz consequências positivas para outros seres, para o planeta, para outras pessoas, enfim. O que eu defendo é que amar os animais não é uma condição necessária para a postura vegana. Trata-se de uma condição suficiente, porque tu pode amar os animais e se tornar vegano em função disso. Mas tu não precisa necessariamente amar os animais para entender que o veganismo é a postura moral adequada e de fato praticar o veganismo na tua vida. Se eu dissesse o contrário, se eu dissesse, olha só, tu tem que amar os animais para ser vegano, bom, ao tratar com alguma pessoa que não é vegana, a primeira pergunta que eu ia fazer para ela é, tu ama os animais? Assim que eu visse uma pessoa dizer que não, eu não amo animal nenhum, tô nem aí pra eles, o que eu faria? Bom, vou desistir de conversar com essa pessoa, porque pra ela ser vegana ela tem que amar os animais. Ou seja, já perdi um adepto pra causa e também, bom, parece que eu tô querendo forçar sentimento nos outros, né? É por isso que a postura que eu acredito que faz mais sentido na hora de tentar convencer os outros de que o veganismo é o correto para elas, é o correto para os animais, é o correto para os outros seres humanos, correto para o planeta, é uma postura mais socrática, de interrogação, de buscar alinhar os valores da pessoa, né, com a prática dela. E muitos dos valores que as pessoas cultivam, os valores que elas têm para si mesmas, não são valores de amor. Às vezes podem nem ser sequer valores de compaixão, de empatia. Podem ser, sei lá, às vezes até princípios viris de honra, princípios, sei lá, da tua própria autodignidade. O lance aqui é que as pessoas têm os mais variados valores, os mais variados princípios. As pessoas veem o mundo das mais variadas formas. Então, exigir esse amor aos animais para que a pessoa pratique o veganismo e, portanto, se torne vegana, é algo que excluiria certas pessoas da possibilidade de veganizarem. Além disso, nós temos o fato de que o veganismo, enquanto corrente política, moral, ideológica e econômica, ela é uma coisa muito mais intelectualizada, ou seja, é algo que traz muitas razões anteriores, razões que buscam uma consistência entre a visão prática de mundo, como o mundo deve ser, e de fato nosso alinhamento teórico, né? Entre essas coisas que estamos levantando como hipóteses cabíveis para interpretar a realidade, hipóteses que de fato estão disputando o jogo político da retórica, da oratória, tentando convencer os outros para se estabelecerem como verdades, coisas que as pessoas socialmente entendem como verdadeiras. E por que eu falo isso? Bom, é só a gente imaginar o veganismo
como mais uma dessas correntes morais em disputa. A gente pode pensar em várias correntes morais sempre em disputa no cenário político: feminismo, movimento negro, liberalismo, conservadorismo, socialismo, comunismo, nazismo, fascismo, são tudo correntes morais em disputa. Correntes morais, políticas, econômicas, enfim. O fato é que qualquer tipo de corrente moral que está disputando o terreno político, elas podem convencer as pessoas das mais variadas formas. Muitas pessoas vão ser convencidas sim pelo afeto, pela paixão, vão ser convencidas em função das suas experiências tribais, né? Da sua identidade política, uma identidade mais coletivizada. Só que muitas outras pessoas só vão mudar e vão se convencer em função de razões, de boas razões. Tem um livro do Tom Regan, né, um vegano intelectual famoso, que defende o abolicionismo, ou seja, abolir a exploração animal para ontem. O Tom Regan, ele faz uma diferenciação entre 3 tipos de veganos. Os veganos vincianos, né, que vêm de Leonardo da Vinci, enfim, eu tenho que fazer um vídeo, vou explicar isso melhor ainda, né, os veganos damascenos e os veganos relutantes, né. Os relutantes é o que me preocupa aqui, né, ou seja, as pessoas que relutam em aceitar o veganismo, ou seja, são aquelas pessoas que podem ver as cenas de horror em abatedouros, elas podem, sei lá, passar por qualquer tipo de experiência estética vendo alguma coisa, mas elas não se tornam veganas em função disso, elas precisam de algo mais, elas precisam de razões, elas precisam se convencer de que o veganismo é correto. Ou seja, quando essas pessoas são finalmente convencidas, elas não se tornam veganas por amor aos animais. Né? Elas se tornam veganas em função de estarem convencidas de que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali alinha o que a pessoa acredita sobre o certo e errado com a prática dela, com o que ela deve fazer, né, em função do que ela está acreditando. Então, não, Eliana, para ser vegano tu não precisa amar os animais. Na verdade, tu precisa apenas compartilhar de certos princípios bem simples, na verdade. Princípios como a dor é ruim, né? Nós não devemos agredir e matar desnecessariamente outros seres, e por aí vai. Tu pega alguns princípios que as pessoas racionalmente aceitam como princípios válidos, princípios que fazem sentido, e tu joga isso para a causa do veganismo. Os mesmos princípios que tu jogaria para a causa do racismo, para a causa do feminismo, para a causa do liberalismo político, enfim, e tu vai generalizando, né? Tu vai mostrando aquele princípio em seu contexto específico nessa situação, como ele se aplica, né? Sempre fazendo a pessoa querer ser cada vez mais coerente frente ao que ela faz e aquilo que ela acredita, né? Ou seja, o veganismo, ele não depende de amar os animais. Ele depende, acima de tudo, de alinhar as crenças morais das pessoas com a prática delas, né? Tu não pode exigir que um vegano ame os animais. Não, o amor aos animais não é o fundamento do veganismo. O verdadeiro fundamento do veganismo é aqui, ó, a racionalidade. Mas enfim, pessoal, vou ficando por aqui então. Só uma resposta curta, como eu vejo essa questão de tem que amar os animais ou não. Eu pessoalmente não sou um amante de animais, nunca fui, né? Mas é aquela coisa, tu vai estudando, tu vai lendo, tu vai debatendo, tu vai descobrindo, nossa, isso faz muito mais sentido do que eu acreditava que fazia quando eu apenas sentia uma peninha do cachorro ou coisa assim, né? Agora eu consigo defender isso por meio do meu intelecto, por meio de argumentos, por meio da retórica, da oratória, por meio da construção lógica de ideias, né? E o veganismo, ele pode ser isso sim, ele pode ser algo intelectualmente orientado e não mera paixão jovial, digamos assim, né? Então, um forte abraço, quem quiser apoiar o canal também, o link tá por aí. E a gente se vê no próximo vídeo aí, mais vídeos sobre direitos animais e veganismo aqui no canal. Forte abraço.